Oi, Sula. Gostaria de saber como lidar com a sensação de que estamos patinando no processo e isso derruba a nossa confiança e desempenho. Sim. E o quanto isso fica visível no nosso portfólio. Profundo, hein? Olha só, eu não acho que a sensação de patinar fica tão visível no portfólio quanto vocês acham que fica, tá? No final, a gente vai ver o resultado da peça. Existem algumas coisas que dá para perceber no portfólio, mas ela é mais confiança do que necessariamente a sensação de patinar. A gente trabalha com alguns artistas que eles fazem 1000 pinceladinhas. E tá tudo bem. O problema não é a 1000 pinceladinha, tá? O problema, o problema nem é esse, na verdade. A Gariba tinha um processo, a Carol Gariba, né? Amo demais o trabalho dela. Ela tinha um processo de uma menina sereia nas mídias sociais mais antigas. E eu acho que esse processo não tá mais online. Eu já tentei achar ele e eu não consegui encontrar. Que era um GIF que mostrava como que ela fez 1 milhão de volta para chegar na composição que ela chegava na imagem final. E nem aquilo dava a sensação. E, tipo, ela realmente mudava a imagem inteira. Ela mudava a paleta, mudava a composição, mudava a pose. E vai e volta, e vai e vem, sabe? E, eventualmente, ela chegava na imagem final que ela postava, mas nem aquilo dava a sensação que a gente tá patinando. Então, essa sensação, ela é mais nossa. Ela é mais, tipo, quando você chega e você vê um time-lapse bem editadinho, bonitinho no YouTube, parece que a pessoa veio e fez tipo, começo, né? Final. E ela veio aqui, ela andou, e ela chegou no final. Não é assim. O processo de produção não é esse, tá? Primeiro, que o processo de produção de uma peça profissional começa antes de você apertar o botão de gravar, né? Ele começa aqui atrás, com pesquisa, com thumbnail, com experimentação, com sketchbook, que você vai definir o que e como você vai desenhar. Aí você começa a desenhar, aí você pinta, sabe? Então, é uma sensação ilusória, tá? Que o processo é uma linha reta. Ele não é. Ele é uma bagunça, ele vai e vem, vai e volta. E não é incomum. Tipo, não é super comum, não é o processo ideal que você quer. Mas também não é incomum você chegar no meio de uma peça e falar, cara, isso aqui não tá funcionando, joga fora e faz de novo. E é isso. Tem um momento que você desiste de consertar. Joga fora e faz de novo. O problema é estrutural. Joga fora, faz de novo. E todas as vezes que eu joguei fora e fiz de novo, melhorou. Deu mais trabalho, mas melhorou. Você tem tempo pra fazer de novo? Esse aqui é o grande divisor de águas, saca? Então, assim, não se preocupa tanto com a sensação de patinar. Não cai muito nesse conto do vigário que é fácil de produzir, que o processo de produção é uma linha reta. Não é, sabe? Seria ótimo se fosse, mas não é. Inclusive, eu tenho começado a falar mais a respeito disso, porque eu tô percebendo que, tipo, não tá sendo uma dica que tá chegando no pessoal que tá começando e ela é importante. Muitas vezes, galera, quando vocês estão começando, consertar é a habilidade mais importante que você tem. Então bota no papel, ficou torto, conserta. Saca? Fica tranquilo. Conserta até ficar bom. O que você não pode é ver um erro e deixar na tela. Então você viu, conserta. Se você não sabe como consertar, pede ajuda pros outros. Tipo, tem alguma coisa errada aqui, eu não sei exatamente o que é. Às vezes não precisa nem ser um profissional mais experiente, pode ser só uma pessoa que vai falar com você, ó, o olho tá torto, o olho tá desalinhado, e aí você conserta e a sensação passa, saca? Então, você viu um erro, conserta. Tá com uma sensação estranha? Discute com seus colegas da comunidade, que vai te ajudar muito a resolver isso. Então, no início, tá? Eu acho que uma das habilidades mais importantes que a gente tem é aprender a consertar. Aprender a enxergar o erro e como é que conserta ele. E com o tempo, a gente começa a praticar pra gente ir direto ao ponto, pra gente ficar mais eficiente. Mas isso amarra naquele papo que eu tenho lá na frente, né? Que é o lance de que, tipo, velocidade não é uma coisa que você pratica pra ela. Principalmente em ilustração. Você pratica pra ficar mais direto ao ponto, sabe? Tipo, 10 pinceladas erradas, mesmo que elas forem feitas rápidas, sempre vai tomar mais tempo que uma pincelada lenta, certa. Uma só, saca? 10 versus uma é sempre mais rápido. Mas isso vem com a prática, isso vem com a experiência. E direto ao ponto, eu tenho uma metáforazinha que eu gosto, que é a metáfora do malabarismo, né? Então, tipo, quando você tá aprendendo o fundamento, a gente isola esses tópicos, né? E a gente tenta falar deles um por vez.
Porque é o seguinte, eu não acho que nenhum fundamento em especial seja complicado, seja super difícil. Tipo, esse fundamento aqui é o mais difícil de todos. Tem alguns que são mais trabalhosos, tem um que são mais decoreba, anatomia e nome de músculo, minha nossa senhora, saca? Isso aqui, esse espacinho aqui, galera, ele chama fulcrum. Você sabia disso? Pois é, eu também nunca lembro. Então, essas coisas têm nome, essas coisas têm, sabe? Mas ele não é difícil, ele é mais decoreba. Perspectiva não é difícil, ela é trabalhosa, porque você precisa de régua, você precisa de grid, que desgraça, saca? Mas ligar os pontos não é difícil. Então, não tem um fundamento que seja, caraca, esse fundamento é difícil pra cacete. Não. O que você tem é a dificuldade quando você pega todos eles, né? E tenta fazer ao mesmo tempo. Imagina que pra você ir direto ao ponto, pra você ficar mais rápido, quando você faz uma mancha na tela, vamos supor que você vai fazer um estudo de cenário, né? Um estudo de paisagem. E você vai fazer a prima. Então você bota a paisagem do lado, bota o seu canvas do outro, e aí você escolhe um azul, cara, e você pintou o céu. Quando você pintou o céu, você já sabe composição, o espaço que esse céu ocupa, qual o degradê que o céu está fazendo, porque ele não é uma cor chapada, onde que ele está na perspectiva, qual o tonal, né? Porque se você fizer ele muito claro, não vai encaixar no tonal da cena. Se você fizer ele muito escuro, não vai encaixar no tonal da cena. E aí você vai lá e começa a desenhar, né? Montanhinha, caminhozinho e, cara, perspectiva, controle tonal, perspectiva atmosférica, composição, textura, tudo, shape, controle de borda. Quando você vai direto pra mancha, quando você tá pegando todos aqueles fundamentos e fazendo ao mesmo tempo. E isso é porque você tá fazendo uma cópia. Imagina que você tá fazendo isso de imaginação, saca? Então, tipo, nossa, vou fazer um personagem aqui. E, de repente, esse personagem tem que ter gesto, anatomia, perspectiva, cenário, saca? E tudo isso tem que funcionar. Então, quanto mais coisas você tá fazendo ao mesmo tempo, mais complexo fica. Não é o fundamento sozinho que é difícil. É essa coisa de fazer tudo ao mesmo tempo. Então, assim, ó, tem duas vantagens de você estudar os fundamentos um por vez. Primeiro, porque você vai começar a identificar os erros. Você vai olhar para uma peça e falar, cara, de todos os fundamentos, o que tá errado é esse aqui. É a cor que tá errada. Ou é a perspectiva que tá errada, saca? Ou o gesto não tá forte o suficiente. E aí você tem mais capacidade de consertar. E essa coisa de você entender o que cada uma dessas coisas influencia no resultado, né? Então a gente tira essas bolinhas e a gente faz malabarismo com duas bolinhas ao mesmo tempo. Fica muito mais fácil. Faz sentido esse pensamento? Maravilhoso. Para quem está começando, para quem se considera muito iniciante, os fundamentos parecem muitos. Primeiro que eu acho, uma das coisas que me incomoda, inclusive, é que eu acho que, fica aqui o desabafo, os fundamentos, dependendo de quem fala, podem ser fundamentos diferentes. Sim. Então isso eu acho que já gera um pouco de confusão. Acho que seria importante a gente chegar num consenso de quais são os fundamentos. Mas eu queria saber do seu ponto de vista, para quem está começando, seja do zero, ou para quem está começando assim, já desenha, mas ainda não sabe muito, está indo no fluxo, está indo na intuição, por onde você recomendaria, assim, ou o fundamento, ou os poucos? Vamos tentar, se possível, limitar, né? 3 para a galera não saber muito. Por onde que você diria? Cara, comece a estudar essa parada aqui. Olha só. Primeiríssima coisa que você tem que aprender é observar. A observação, tá? E muita gente não lista a observação como fundamento porque ela é a base dos exercícios que você faz em todos os outros fundamentos, tá? Mas assim, ó, quando você começa a observar de uma forma um pouquinho mais precisa, né? Você começa a perceber proporção, você começa a perceber composição, você começa a ver o tal do gesto, né? Você começa a ver o tal do ritmo. E essas são coisas que elas são abstratas até alguém te apontar que, olha, presta atenção como é que isso aqui funciona. Então a primeira coisa que você precisa fazer é aprender a olhar. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, tá? Quando você estiver no início, mas você estiver zeradíssimo, tá? Tenta não neurar muito com ferramenta. Escolhe uma ferramenta que é confortável para você e usa ela para fazer todo esse início. Então, por exemplo, quando o pessoal abre aqui o Clip Studio, né, quando o pessoal abre o Procreate, tem 1 milhão de botão para você mexer, tem 1 milhão de coisa para você fazer, o Ibis Paint também, né? Então, começa entendendo como é que pincel e borracha funciona, no máximo como é que layer no modo normal funciona. Não se preocupa com todo o resto. Se você estiver fazendo no papel, lápis, Bic, saca? E já vai dar para você fazer muito exercício com papel de impressora, Bic e um lápis, tá?
Então, não neura muito com esses pormenores da ferramenta, tá? Eu acho que a gente podia colocar controle da ferramenta como quase como um fundamento, porque a grande dificuldade do iniciante é aprender a ferramenta enquanto está aprendendo a desenhar. Você não sabe o que é um, você não sabe o que é outro, você não sabe onde termina a ferramenta e onde começa a teoria. Eu tô nesse momento muito meu de não quero ficar dependente de ferramenta nenhuma, então se eu precisar trocar de programa, eu troco. E isso é muito importante, porque tipo, quem faz a arte sou eu, não é o programa, saca? E eu quero muito que vocês tenham essa sensação. E o terceiro, né? Acho que o básico, e eu sei que dá muito medo na galera, gente, é a tal da perspectiva. A gente vê a perspectiva muito como a arte de desenhar prédios, né? Mas na verdade, tá? O que é a perspectiva? Quando a gente está desenhando no papel, o papel ele é um 2Dzão, né? Ele é um plano. Isso aqui é 2D. E ele só tem altura, né, e largura. Então, fazer a coisa ficar grande ou ficar horizontal, né, ela é fácil. A gente consegue fazer um quadrado aqui e ele virar alguma coisa. Mas como que você gera a ilusão de profundidade, né? Se a gente tem esses dois eixos, como que a gente se mexe nesse eixo aqui, ó? E é disso que a perspectiva trata, tá? Então, a partir do momento que você consegue entender como fazer as coisas parecerem mais na frente ou parecerem mais atrás, abre um mar de possibilidades para vocês. E ele não é muito sobre fazer grid, fazer... Não. É entender os princípios que geram essa ilusão de profundidade. Então, se você vier com essa ideia de, tipo, prestar atenção no que acontece e pegar o princípio da perspectiva para entender, por exemplo, que as coisas maiores, elas são mais próximas da câmera, né? E as coisas menores, elas estão afastando, e com isso a gente consegue causar a sensação de profundidade, isso aqui é uma ferramenta poderosíssima de desenho. Isso aqui, né, vai influenciar, inclusive, na forma como você desenha pessoas, porque você vai entender sobre a posição e esse sistema, essa recursão que a perspectiva faz muito mais fácil. Então essas seriam as 3 coisas que eu me preocuparia primeiro. Sem se perder com sombra e luz, sem se perder com anatomia. Tanta gente pega anatomia como primeiro fundamento, gente, pelo amor de Deus, não começa por anatomia. A anatomia você já precisa ter entendido isso aqui para a anatomia começar a funcionar, sabe? De verdade. Certo? A Thaís mandou, eu queria saber como lidar com aquela voz de eu não sei desenhar, eu não consigo, quando a gente começa uma ilustração ou volta a desenhar depois de muito tempo. Eu tô voltando para um projeto antigo e, cara, que dificuldade de fazer, sabe? Uhum. Parece que eu não vou conseguir nunca melhorar. Parece um fantasma falando na minha cabeça. Olha só, vocês sabem que eu tenho algumas críticas sociais. Galera, a gente vive numa sociedade que ela incentivou muito, culturalmente, socialmente, a gente desaprender a fazer as coisas e contratar alguém para fazer por você. Uma das incríveis diferenças sociais que tem da minha época de infância, né, que tem para hoje em dia, é que, cara, hoje em dia, na época que eu morava com minha mãe, lá atrás, né, quarentona, eu comentei, todo mundo sabia operar uma furadeira. Você sabia como é que trocava uma broca, você pegava a furadeira e você furava a parede. Hoje em dia tem aplicativo para isso. Você precisa furar uma parede, alguém te chama, saca? Então criou-se uma expectativa que tudo que você vai fazer faz-se muito bem. Você tem que fazer bem o suficiente para monetizar. Se você não fizer bem o suficiente, não vale a pena. Contrata alguém para fazer por você. E aí entra coisa que nem IA como produto, né? Não precisa contratar mais o profissional. Agora a gente faz isso para você automaticamente. E, cara, isso é bobo. Isso tirou capacidades da gente. Isso tirou, sabe? Fazer essas coisinhas, aprender a cozinhar, aprender a montar um móvel, aprender, sabe? Ela faz bem pra gente. Essa sensação de eu que fiz, eu que resolvi. Tiraram isso da gente, trocaram isso por tipo, não, cara, passa o cartão de crédito aqui e a gente resolve pra você. Nesse contexto social, tá? Nesse mundo,
pensa aqui comigo. O pensamento que você tá tendo não é, na verdade, como não vai ficar profissional, não vale a pena ser feito? Faz sentido isso? Complicado, né? Então, assim, ó, uma das coisas que a gente precisa aprender, e aí agora como artista, como um todo, tá? A gente tem que abraçar a arte do jeito que ela pode ser feita. Você vai fazer o melhor que você consegue fazer nesse momento. Quando a gente olha os artistas que a gente admira de fora, nossos ídolos, né? A gente imagina essas pessoas como, tipo, tem uma montanha e ela tá lá no topo da montanha. E não tem mais lugar para ela ir. Isso absolutamente não é verdade. Quando você começa a conviver com esses artistas mais ao longo dos anos, né? Eu tô fazendo arte há muito tempo. Tem uma galera que me inspira há muito tempo. Então tem alguns artistas, galera, que eu tô seguindo há 20 anos, tá? Você vê que a carreira desses artistas é muito fluida. É muito... O artista que eu conheci há 20 anos atrás não é o artista que entrou na indústria 15 anos atrás e não é o artista que ainda tá na indústria 5 anos atrás. E não é o artista que tá na mídia social hoje em dia. Então tem um grande ilustrador brasileiro que ele mora nos Estados Unidos, chamado Will Murray. Acompanhar a evolução do Will Murray esses anos todos é muito fantástico. Quando eu comecei na publicidade, o Will Murray estava na publicidade. Então ele fazia umas peças publicitárias meio pin-up, muito legal. E ele sempre fazia esse render mais pin-up, né? E aí ele foi para a indústria de games e, cara, o trabalho dele mudou radicalmente. E agora ele tá fazendo outra coisa. E ele passou pela fase nanquim, ele passou pela estética tatuagem, ele passou, sabe? Então é muito interessante você acompanhar essa evolução do artista. Então a gente precisa começar a entender, a absorver pra gente, tá? Que não existe um ponto fixo de sucesso. Não é uma questão de, tipo, subir na montanha e dei check, completei 100% e agora eu sou um artista. Não, não, não. Quem tá fazendo esse projeto, quem tá fazendo esse quadrinho, essa história, é você naquele momento. E isso tem valor por si só. Isso é uma parte da sua jornada. Faz como você faria agora. E se daqui a 5, 10 anos você falar, cara, tô na pira de refazer esse projeto, refaz. E isso vai virar outro ponto na sua história, saca? Então, não é porque você não se sente no topo da montanha que esse projeto não tem direito de existir. Faz sentido esse pensamento? Você vai aprender muito com o projeto. O projeto em si vai mudar o seu ponto na carreira. Ele vai fazer parte desse rio chamado evolução artística, saca? Então só faz, sério, pega o que você consegue fazer, faz, mas assim, ó, Acho que a grande lição é o seguinte: seja tão gentil com você mesmo quanto você é com os outros artistas da internet. Quando a gente pega uma galera que a gente curte o trabalho, a gente fala, ah, que bonitinho, ele deu um errinho aqui, a gente acha bonitinho e a gente nem cogitaria em falar pra pessoa mudar o negócio daquele. Ah, eu vi o migué que fulano deu ali, saca? Por que a gente não faz isso com a gente? Por que o da gente é um erro inaceitável, saca? É Enfim, faz sentido esse conjunto de pensamentos? Faz o projeto que você faria agora. Ele é um retrato de quem você é no momento. E aí lá na frente você faz outros projetos. E aí com isso a gente tem um tal do histórico. E isso é muito legal. Isso é muito mais precioso do que ter um projeto comercialmente perfeito. Você assistiu um corte da minha live. Se você curtiu o que você viu, não esquece de dar like, dar subscribe. E se você quiser apoiar a gente financeiramente, a gente tem um Apoia-se ou você pode se tornar membro do canal. Tá todas as opções aqui embaixo. Se você quiser participar da live e fazer perguntas, é toda quarta-feira, 19 horas. Te vejo lá.